Se essa é a sua primeira vez aqui, se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Simon e aqui nesse perfil da internet eu falo sobre como a gente pode se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Como é possível desenvolver uma mente calma, tranquila, serena e ao mesmo tempo esquentar o nosso coração, crescendo em confiança e intimidade com Deus. O nosso destino é o monte da cabeça fria e do coração quente, que é um estágio da vida interior onde a ansiedade, as preocupações, as angústias, as culpas, o desgaste emocional já não tem mais vez na nossa vida. Somos nós que governamos o nosso interior, permitindo Jesus reinar. Eu quero apresentar para vocês aqui esse pico, né, esse monte aqui, ele fica em Itatiaia, estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. A cidade onde esse pico fica é Itatiaia, tá bom? Uma cidade aqui logo na divisa com o estado de São Paulo, fica entre Rio e São Paulo. A rodovia Presidente Dutra passa aqui em Itatiaia. E esse pico fica aqui. Eu fui guia lá, né? Fui guia florestal na minha infância e levava as pessoas até o Pico das Agulhas Negras. O nome desse pico é Pico das Agulhas Negras, quem não conhece aí. E eu apelidei ele de Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente. Porque, como vocês sabem, Jesus sempre se refugiava no monte para rezar. Inclusive no Evangelho de hoje, tem lá uma passagem onde Jesus... o Evangelho de hoje diz, né, que Jesus foi para o monte e passou a noite inteira em oração com o Pai. Né? Uma profunda comunhão com Deus Pai e o Espírito Santo. Então, é só uma brincadeira, né? A gente não vai caminhar na montanha fisicamente, mas o monte ele é um estágio da vida interior de silêncio, de recolhimento, de tranquilidade, de aprender a saborear a vida com aquilo que a providência de Deus nos apresenta, sejam coisas positivas, coisas boas, ou então desafios, né? Obstáculos que a gente tem que vencer, mas sempre sabendo que Deus está conosco e que Ele cuida de todas as coisas. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje fazendo uma oração. Eu vou propor que essa nossa oração ela seja feita lá, aos pés do monte, né? Eu tive o prazer, a honra de visitar o Pico das Agulhas Negras com padres e seminaristas da Ordem dos Santos Anjos, né? Que é a Ordem dos Santos Anjos é um Mosteiro Belém, que fica aqui em Guará, estado de São Paulo, pertinho aqui de onde a gente mora. Eu pude estar lá com eles. Então vamos escutar essa oração deles lá no pé do monte. Quero transportar você para lá, para que você viva essa atmosfera de recolhimento, de tranquilidade. Vamos deixar eles rezar, fazer silêncio um instante. Vai aí fechando seus olhos, se acalmando da agitação do dia, vai se recolhendo um pouquinho. Vamos fazer desse momento um momento oracional, de entendimento, de abertura para a graça de Deus. E vamos acompanhar a oração dos padres. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Senhor Jesus, eu peço a sua presença no meio de nós essa noite, Senhor,
para abrir o nosso entendimento, para que possamos escutar, entender, compreender e aplicar tudo aquilo, Senhor, que nós vamos aprender hoje, que nós vamos conversar. Jesus, eu te peço por cada uma das pessoas que está ouvindo essa live agora e que também vai ouvir depois na versão gravada, que o Senhor descanse os corações, anime, Senhor, aqueles que estão desanimados, fortaleça, Jesus, aqueles que já estão cansados do combate, da batalha, especialmente da batalha contra a ansiedade, contra a depressão, contra o esgotamento emocional. Renova, Senhor, os espíritos. Fortalece, Jesus, e ajuda-nos a organizar o interior, para que nós possamos viver as promessas que o Senhor nos deixou. Vida alegre, vida plena. Que o Senhor se faça presente em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos momentos. Tudo isso eu te peço, Jesus, pela intercessão amorosa da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom? Eu trouxe um conteúdo para você muito especial. Nós vamos falar sobre as prisões interiores, coisa séria, coisa que pode mudar sua vida já, né? Antes de começarmos, eu queria passar para vocês aqui uma definição. Muita gente às vezes fica perdido, né? Mas o que é paz interior? O que é paz? Para que serve a paz? Né? Muita gente acha que tem que resolver os problemas para ter paz, enquanto é possível ter paz e daí então resolver os problemas, né? Vamos ver o que São Padre Pio, um santo tremendo, né, do nosso tempo, um santo muito ungido, né, um santo fabuloso. São Padre Pio diz que a paz é a simplicidade de espírito, é a serenidade da consciência e a tranquilidade da alma e o vínculo do amor. Ele fala que paz é ordem, guarda essa palavra. Paz é ordem. Eu não estou inventando isso, gente, está escrito nesse livro aí, ó. Paz é ordem, é harmonia dentro de cada um de nós. É uma alegria contínua que nasce como prova de uma consciência limpa. É a santa alegria que brota de um coração onde Deus reina. Olha que coisa. E por fim ele ainda fala assim, ó. Paz é o caminho da perfeição. Ou melhor, na paz habita a perfeição. Então eu queria trazer essa definição do Padre Pio para que vocês vejam a importância, né? A importância da paz. E uma coisa que normalmente a gente coloca em segundo plano na nossa vida, né? Durante toda a nossa vida a gente aprende como fazer para nos tornarmos bons profissionais, né? Como podemos fazer para estudar mais, para talvez conquistar mais recursos materiais. E o fato é que pode ser que tenha acontecido com você também, assim como aconteceu comigo. Pode ser que você tenha deixado esse assunto de lado, né? As emoções de lado. Eu vejo as pessoas falando para mim, Mateus, eu sofro com ansiedade, eu estou tão angustiada, eu estou tão afobada, eu estou sofrendo por antecedência, ou então eu estou muito amargurada com o meu passado, eu carrego um monte de culpa nas minhas costas. E hoje eu sofro de ansiedade por medo, sei lá. Aí eu pergunto para a pessoa, ao longo da sua vida, você desenvolveu as suas emoções? Você cuidou do seu interior? Você sabe quem você é? Você se conhece? Você tem autodomínio? E as respostas são sempre as mesmas: não. Nem papai e mamãe me ensinaram, nem no colégio eu aprendi. Mas aqui estamos para desenvolver então, né, essa paz interior, para se libertar da ansiedade. O que eu vou transmitir para vocês vai ajudar, certamente vai ajudar muito nessa caminhada, tá bom?
E olha que curioso, ontem eu falava um pouco, né, sobre quem eu ajudo, né? Quem que se beneficia desse conteúdo que o Matheus tá trazendo aqui para vocês, né? As pessoas que querem colocar a casa em ordem, né? Que querem desenvolver emocionalmente, que querem se libertar da ansiedade e encontrar paz interior, né? Deitar no final do dia com a consciência tranquila, como diz Padre Pio, que fez o seu possível e o que o resto compete a Deus fazer, né? E dormir tranquilo, dormir com a cabeça tranquila, sossegada e levar uma vida mais serena, mais calma, né? Chega de viver uma vida pela metade. Quem não viu essa imagem ontem, né? Essa imagem é um transtorno. As pessoas que acumulam coisas, né? O transtorno chama acumulação compulsiva, que a casa da pessoa fica assim, ó, entulhada, né? Fica de perna para o ar, né? E aí fica difícil a gente se locomover, fica difícil viver numa casa desse jeito, não é verdade? E por que a gente sabe disso? Porque a gente está vendo. Mas o seu interior é como essa casa também, né? O templo do Espírito Santo. Se ela está bagunçada, também é difícil de você habitar. Por isso que é importante a gente organizar o interior. Quando a gente organiza o interior, a gente se liberta da ansiedade, a gente se liberta da depressão, porque você vai começar a organizar, inclusive, os hormônios que acontecem, que vêm, né, que brotam com excesso de preocupações. Você elimina esses hormônios. E aí, é uma questão de tempo para você parar de tomar remédio, parar de tomar ansiolítico, parar de tomar remédio para dormir, é que você consegue se equilibrar de fato, tá bom? Então, não confundam aqui, hein? Quem que se beneficia, né, dessa jornada, de todo o conteúdo da Tenda São José, são aquelas pessoas que precisam resgatar, né, que estão aqui dentro do poço mesmo, no fundo do poço, que precisam resgatar a alegria e a paz, estão sem paz e alegria, e que querem chegar ao monte da cabeça fria e do coração quente, né? Querem voltar a ser alegres e ter paz. E a gente ajuda também as pessoas que querem crescer, né, em alegria e em paz. Talvez você tenha já algum nível de autoconhecimento, algum nível de autocontrole, algum nível de alegria e de paz, mas se você quiser ter mais ainda aqui, com o que eu vou te ensinar, você vai conseguir conquistar. Tá bom? Maravilha? Então vamos para o conteúdo de hoje. Eu trouxe para vocês aqui as prisões interiores, né? Você vai aprender como fazer para sair do estado de perigo, né? Do estado de segurança, onde a sua mente te deixa, para ir para o estado onde temos conforto, segurança, né? Você precisa entender que a sua mente trabalha para que você sobreviva, não para que você tenha paz. Então, ela tem uma série de mecanismos para te deixar em alerta, para te deixar em vigilância extrema, como se você fosse ser atacada por um bicho, né? E isso é muito ruim para a nossa vida atualmente. É muito ruim porque a gente já não tem mais esses perigos. Mas as outras coisas que existem no nosso dia a dia simulam essas condições, e isso é muito ruim. Tá bom? Então, a cabeça fria e o coração quente é o estágio de paz interior, né? No estágio anterior aqui, a gente falava de cabeça quente e a cabeça quente esfria o coração. Bom, quais são as prisões que eu trouxe para vocês, né? Primeiro eu quero te dizer que os nossos pensamentos, eles podem servir, eles podem funcionar como grades, né? Como grades de uma prisão interior, de fato. O jeito com que você está organizado interiormente pode te limitar em muitas coisas. Então, seus pensamentos, a qualidade da maneira com que você pensa, com que você assimila as coisas, pode prejudicar a sua vida, ou então pode beneficiar, depende do jeito que você está organizado aí, tá bom? Mas nós não precisamos entrar em pânico, não precisamos ter preocupações quanto a isso. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É disso que nós estamos falando aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra está em João, capítulo 8, versículo 32, tá bom? Então, quais são as prisões que eu trouxe para vocês hoje aqui? Ó? A primeira prisão que eu quero mostrar para você é essa aqui, ó. Ela se chama piloto automático, tá? O que é o piloto automático? O piloto automático é uma maneira da sua mente, do seu cérebro, economizar energia. Energia é uma coisa difícil de conquistar, né? Para conquistar energia, a gente tem que comer. Para comer, a gente tem que caçar, ou a gente tem que trabalhar para poder comer, para poder achar o alimento. Então,
não é fácil, não é simples ter energia em abundância. Então, o que a nossa mente é evolutivamente disposta a fazer? Preservar energia. Vou dar um exemplo. O fato de você andar, né? O fato de andar. Quando você aprendeu a andar, você olha um bebezinho andando, né? Não é uma coisa tão simples para o bebê ficar de pé e dar os primeiros passos, porque está aprendendo. Ele exige muito processamento mental, exige muito do bebê para que ele dê os passos lá de forma segura, até que normalmente ele vai começar a andar, a criança anda também, já começa a correr, já cai, mas levanta. E nós adultos já podemos andar, né? Desde a, sei lá, desde a primeira infância já podemos andar e correr de forma segura. E no piloto automático, o que significa isso? Que você não precisa pensar para andar. Ao caminhar pela rua, imagina você caminhando pela rua. Você não precisa raciocinar o ato que você está fazendo, o comportamento que você está tendo. É automático, não é? Você não fica lá, agora qual pé que vai? É o esquerdo ou o direito? Mas ele está muito para frente ou está muito para trás? Eu devo pisar um pouco para dentro ou um pouco para fora? A gente não pensa nisso, a gente simplesmente anda, tá bom? Outro exemplo, dirigir. Você está aprendendo a dirigir, é um sufoco, né? Abaixa o rádio, ninguém pode falar comigo. Que marcha que eu passo agora? Será que eu estou aprendendo, soltando a embreagem muito rápido? Ih, meu Deus, peguei aqui a faixa de pedestre, enfim. No início é um sufoco, mas depois, quando você aprende a dirigir, vira piloto automático. Né? Você pode dirigir, você não precisa ficar pensando de novo que marcha vai passar, ou se está na hora de pisar na embreagem ou no acelerador. É tudo automático. Você pode ir conversando com alguém, né? Olhando para frente, é claro, mas você pode ir conversando com alguém e dirigir por quê? Porque não precisa do seu intelecto. Então, o piloto automático é a maneira com que o seu cérebro acomoda os seus pensamentos, acomoda as suas emoções e acomoda os seus comportamentos, as suas ações padrões, de forma padronizada. Se esses padrões forem positivos, você terá vida boa. Se forem negativos, você não terá vida boa, simples assim. Tá bom? Eu vou passar aqui para vocês uma coisa curiosa, não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Esse filme é do Charles Chaplin, né? O Charles Chaplin, o Carlitos, né? Tá numa linha de produção aí, né? É um sistema de produção automatizado, onde a linha vai correndo, ele tem que apertar os parafusos, né? E esses aí são movimentos repetitivos que ele faz ao longo da jornada de trabalho para dar conta da produção. Aí, nesse caso, é uma cena curiosa, porque ele tá com gripe, né? tá resfriado, não sei, ou tá com alguma alergia, que ele tá espirrando, ó. Aí, quando ele espirra, ele perde a linha, ó. Ele tem que correr atrás do prejuízo, ele espirra, vai lá, volta, e aí tem que dar uma acelerada aí na linha para poder cumprir a atividade, né? E esse filme é uma sátira, né? Uma brincadeira, e chama Tempos Modernos. Justamente para quê? Para a gente perceber que hoje em dia, com tudo isso que a gente está fazendo durante a vida, vai acabar entrando no nosso piloto automático. A gente leva isso como um comportamento padrão. Então, olha como é que ele chegou no final do turno, né? No final do dia de trabalho. Tudo que ele estava vendo redondo, ele estava querendo apertar. Aí apertou o nariz do chefe, apertou o peito lá, porque o comportamento dele estava padronizado na linha de montagem. Então é muito engraçado esse filme. Quem não vê, quem nunca viu, recomendo que veja. Mas para nós aqui serve para quê? Para mostrar para você que, de fato, para economizar energia, a gente põe tudo no padrão, põe tudo no automático. Isso é uma coisa que você nem percebe, que você está dormindo para essa realidade. Tá bom? Você você só consegue ver o efeito lá na frente, se ele é bom ou se ele é ruim. Mas se você não tem consciência de quais são os padrões que estão dentro do seu coração, estão dentro da sua cabeça, você acaba perecendo, né? Eu tenho diversas alunas aposentadas, né? Alunas que se aposentaram, né? Que foram professoras, diretoras de colégio, ou então trabalharam em hospitais, né? Que quando chegam na aposentadoria não conseguem a tranquilidade que gostariam. Por quê? Porque elas ainda tentam ocupar o tempo, elas tinham uma jornada muito agitada, e aí no final, né, na aposentadoria,
permanecem com esses padrões agitados. Então tem que ficar compondo o tempo, tem que ficar achando atividade para fazer, porque não sabem relaxar, não sabem degustar, saborear o tempo que elas têm, por conta dos padrões que criaram durante a vida. Os padrões que a gente desenvolve durante a vida vão reger a nossa vida futura. Você, eu, todos os seres humanos somos regidos pelos padrões de comportamento. São eles que governam a nossa vida. Se você tem mente positiva, vai ter vida boa. Se tem mente negativa, vai ter vida infeliz. Simples assim. Não há como ter vida boa, vida feliz, vida positiva, tendo uma mente negativa, com padrões desordenados. Tá bom? Esse eu queria dizer para você com essa primeira prisão, e queria lembrar o que Jesus disse para Marta. Né? Vocês se lembram? Maria estava nos pés de Jesus, rezando, e Marta estava para lá e para cá, preparando a refeição. Aí Marta reclama para Jesus: Senhor, o senhor não se importa que eu esteja aqui, né? Enquanto minha irmã está aí, aos seus pés e tal. Aí Jesus vira para ela e diz: Marta, Marta, andas ansiosa e agitada com muitas coisas, né? Mas só uma coisa te é necessária. Vida interior, né? É esse momento aos pés de Jesus, um momento de presença, um momento de contemplação, um momento de acalmar o interior, de desligar o piloto automático. E é possível fazer isso. É possível quebrar os padrões. Quando você muda os padrões negativos, você se liberta da ansiedade, encontra paz, encontra cabeça fria e coração quente. É uma questão de caminhar, de aplicar, porque existem métodos científicos, neurocientíficos, né, que dizem como que esses padrões se formam e como a gente faz para quebrá-los. Esse camarada aqui se chama São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era um santo, bispo, doutor da igreja, em que São João Bosco tinha como tinha especial veneração, né? São João Bosco era devoto de São Francisco de Sales. Por isso que as obras de Dom Bosco chamam salesianas, né? O salesiano vem de São Francisco de Sales. E olha o que esse doutor da igreja disse. Simples assim: nunca tenha pressa, faça tudo em silêncio e com espírito calmo. Não perca sua paz interior por nada, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo. Essa é a recomendação de São Francisco de Sales. Ele disse isso porque, como eu falei, é de fato possível fazer. Qual que é a segunda prisão que eu quero mostrar para você? A segunda prisão são os fardos imaginários. Nós criamos, falamos disso um pouco ontem, né? Nós criamos fardos imaginários na nossa cabeça. Olha, nós estamos aqui no momento presente, certo? Só que a nossa imaginação é a louca da casa, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? A nossa imaginação ela pode passear para o futuro, prevendo coisas, né? Fazendo previsões, fazendo alucinações daquilo que está por vir, ou então ela pode ir lá no passado acessar a memória, né? E voltar no passado, voltar no tempo, reviver aquilo que você viveu lá no passado. Aí o que acontece? Você sofre pelas preocupações, angústias, incertezas, inseguranças que o futuro te apresenta, ou também você sofre com as angústias, mágoas, culpas do seu passado, com os fardos do seu passado. E o que acontece? Gente, presta atenção numa coisa. Deus dá a graça atual. O que é a graça atual? É para você viver o dia de hoje. Para viver o dia de hoje, você tem a graça de Deus. Para carregar as cruzes que se apresentarem hoje, ele vai te dar a força para você superar. Agora, ele não dá a força para você superar alguma coisa que você está imaginando. Pô, Senhor, me dá a força para eu lutar com algo que eu ainda nem sei se vai acontecer. Ou com algo que o Senhor já me deu a graça no passado. Todo o seu passado, tudo que aconteceu no seu passado, Deus já te deu a graça para você viver aquilo. No futuro, ele vai dar a graça para você viver aquilo. Pode ficar tranquilo. Agora, o que acontece? Ele só derrama força através da graça atual no momento presente.
É no momento presente que ele derrama a graça dele. Não no futuro e não no passado. Então, qual que é a maior artimanha do inimigo? Qual que é a maior cilada do demônio? Tirar você do momento presente. Te leva para o futuro, te leva para o passado, pronto, você está fraco, porque você não tem graça de Deus no passado e no futuro. Como eu acabei de explicar. Vocês entenderam? Isso é doutrina da Igreja Católica, gente. Isso aqui é ensinamento dos santos. Tá bom? Então não adianta a gente querer antecipar o futuro e não adianta ficar remoendo o passado. Vamos viver o dia de hoje. Mas esses fardos imaginários, as cruzes que a gente inventa, são muito pesadas e a gente acaba sofrendo com elas. E ainda reza, né? Pedindo para Deus, Senhor, por favor, Senhor, ajuda eu a cuidar de um assunto que ainda não aconteceu. É forçar um pouco a barra, né? E para contar um pouquinho mais para você sobre essas prisões, eu trouxe a história do rei Théoden. Não sei se vocês já assistiram Senhor dos Anéis. O rei Théoden é o rei de Rohan, né? E ele está dominado por essa língua de trapo aí que chama Grima, esse senhor de casaco preto aí que fica falando no ouvido dele, sabe? É exatamente isso. O que acontece? O Grima, ele provoca no Théoden uma confusão mental. Ele provoca que o Théoden passe a acreditar que ele já não é mais um rei bom, que ele vai falhar na missão dele, que ele não tem apoio de ninguém, que todos os aliados dele deram as costas para ele. E o rei Théoden vai ficando doente, vai ficando cansado, né? E aí há um momento em que o Gandalf, né, que no filme é o mago branco, o mago bom, que chega lá e destrói, né, esse feitiço aí, esse língua de trapo aí, para de falar essas coisas, né, no ouvido do Théoden, então ele deixa de ficar doente e volta a ser um rei vigoroso, né, um rei bonito, um rei... Ah, vocês não estão vendo, pessoal, desculpa, perdão. Ó, eu tô falando aqui e vocês não estão vendo, eu esqueci de colocar as imagens, perdoe. Então esse é o rei Théoden que estava sendo influenciado pelo Grima, né? Por esse língua de trapo, como eu acabei de falar. E aí depois de quebrar, né, esse vínculo com essa mentira, ele passa a ser de novo um rei vigoroso, um rei bonito, um rei saudável. Tá bom? Mas por quê? Porque ele estava ouvindo aquele monte de coisa negativa, né, do Grima. Essa é uma passagem do filme Senhor dos Anéis que, inclusive, tem fundamentos católicos, né? O Tolkien, que foi o escritor do Senhor dos Anéis, tem um filho que é padre, inclusive. Né? Todos os grandes teólogos aí falam muito sobre Tolkien, tá bom? E essa passagem ilustra muito bem isso, né? Que a gente fique ouvindo a negatividade natural que nós temos. A gente não pode dar ouvidos. Afinal de contas, você prefere ouvir essa historinha que a sua mente está te contando ou prefere ouvir a história que Jesus contou no Evangelho? A escolha é sua, você é livre. Né? Deus te deu o livre-arbítrio. Por exemplo, eu não tenho valor. Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou uma criatura detestável, né? Tá. Isso é verdade? É isso que Jesus fala no Evangelho? Não. E você que prefere acreditar no quê? A escolha é sua. Tá bom? Aqui em cima, a Alda perguntou, mas o inimigo entra na nossa mente? Não, ele não entra na nossa mente, mas ele sugere pensamentos, né? Ele pode te induzir a pensar, tá bom? A te levar para o futuro. Olha o que vai acontecer com o Brasil, não sabemos quem vai ganhar as eleições, não, só vai ser uma... se um ganhar vai ser ruim, se o outro ganhar vai ser pior ainda, então pronto, acabou-se tudo. Por que você não morre de uma vez, né? Essa é a proposição do demônio, né? Por que você não muda de país? Por que você não, sei lá... É catastrófica. A nossa mente, ela está programada para pensar no pior, para que você já se prepare para o pior, porque afinal de contas ela quer a sua sobrevivência, como eu falei, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, Alda. O demônio não tem, ele não lê nossos pensamentos, mas ele sugere, ele insinua propostas que são contrárias à graça de Deus. Tá bom? Então eu trouxe essa ideia do rei Théoden para vocês verem como é ruim essa prisão interior, né? Você vê, ele está aqui numa prisão, ó. Ele está ouvindo uma negatividade do Grima, né? Só que esse Grima, talvez, pode estar dentro de você, né? O Grima pode estar dentro de você e você precisa pegar ele pelo pescoço aí, né? Para de falar isso para mim, porque eu não sou isso que você está falando.
né? Esse é o ponto dessa prisão que eu estou falando. E há como, quando você investe no seu autoconhecimento, quando você pesquisa, quando você investiga o seu interior, você vai pegar prisões como essa que eu estou falando. E aqui mais um santo da igreja, São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz não é um santo muito famoso, mas ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: seja muito cuidadoso em conservar a paz interior, porque o inimigo costuma jogar suas redes em águas turbulentas. Como eu acabei de falar, Padre Pio já havia falado isso no início da live, né? Que a paz, a tranquilidade é onde Deus habita, é a perfeição, né? E aqui, mais uma vez, ó, cuidado perder a paz, porque quando você está interiormente desorganizado, interiormente bagunçado, sem paz, você pode virar presa fácil para o inimigo. Você pode virar presa fácil. E nós não queremos isso. E qual é uma das coisas que vem como consequência da falta de paz, da falta de ordem interior? O desânimo, a falta de alegria, a falta de entusiasmo pela vida, ou uma sensação de esgotamento, né? Eu estou cansado, né, de lutar. Você acaba brigando com você mesmo. E aí nós vamos entrar na terceira prisão que eu quero mostrar para você hoje. A terceira prisão, eu estou acelerando um pouquinho, tá, pessoal? Porque eu não quero deixar essa live muito grande. Maravilha, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Terceira prisão é o juiz interior, né? O juiz que habita dentro de você pode ter essa cara aí, ó. Esse camarada aí, narigudo aí, cara feia. Pode ser que ele more dentro de você. E como você faz para poder enxergar ele aí? É só você observar se não tem alguém aí dentro de você que te julga, que te culpa, que te condena, que te castiga, né? Vive te pressionando para ser o melhor pai, uma melhor mãe. Você não é boa o suficiente do jeito que você está agora. Vai, faz alguma coisa, se mexe. Você precisa ser melhor mãe, você precisa ser melhor pai, você precisa. Essa pressão, você não dá conta de ser aquilo que esse juiz quer que você seja. Aí você falha. E essa falha destrói a sua autoimagem. Você acaba não gostando mais de quem você é. Você acaba ficando insatisfeito com quem você é. E Deus está totalmente. O amor dele por você é incondicional. Ele te ama do jeito que você é. Mateus, mas então eu não tenho que me esforçar para ser uma pessoa melhor? Claro, todos nós temos que nos esforçar para nos emendar, nos esforçar para ser melhores pais, melhores mães, melhores profissionais, melhores amigos, melhores evangelizadores, melhores, enfim. Só que sem pressão, sem correria. Você não lembra? Acabamos de passar aqui uma frase de São Francisco de Sales. Nada com pressa, tudo com calma. O que eu tenho que mudar? O que eu vou trabalhar essa semana? O que eu vou trabalhar daqui a um mês? Planejar com calma, com tranquilidade, ir lá e fazer. Caiu, levanta. Né? Não precisa se apertar além da conta. A gente tem esse juiz interior que aperta a gente, que acaba culpando. Né? Ele julga todos os seus atos, ele julga, ele toma o lugar de Deus, ele vira juiz da sua vida. Ele te culpa, ele te condena. Né? Você é mesmo assim, você é mesmo assado. Você não vai mais fazer isso porque você não é digno. As pessoas deixam de rezar porque se acham indignas de Deus. Como eu posso rezar se eu sou tão falho? Né? se para rezar a gente precisasse ser perfeito, nenhum ser humano ia rezar. Aí ia descer um ET aqui, aí ia começar a falar com Deus, né? Porque seres humanos são falhos, gente. Até o dia que morre, ninguém pode ser declarado santo. É difícil, a vida é difícil. Mas isso não é desculpa para você não rezar, não é? Isso não é desculpa para você não se achar merecedor do amor de Deus. Deus não ama, presta atenção, Deus não ama na medida dos nossos merecimentos. Isso é errado. Pensar assim é errado, é uma prisão. Lembra do filho pródigo? Quando a gente erra, quando a gente peca, é a gente que vai embora de casa. A gente que vai lá dar comida para os porcos, né? Pisar na lama dos porcos. Mas o pai está com o coração aberto, esperando você voltar. Ele te ama. Veja você que tem dois filhos. Um é grato, um é obediente, um te dá um monte de alegrias e o outro é ingrato, desobediente, revoltado. Aí eu te pergunto, qual dos dois você ama mais?
Pergunta isso para o pai e para uma mãe. Você ama mais o filho obediente ou o filho desobediente? A resposta vai ser sempre a mesma. Eu amo os dois igual. Só que um é desobediente e o outro é obediente. Né? Então não tem por que essa história da gente se sentir indigno. Nós temos dificuldades de nos amar. Né? Dificuldade de nos amar. Eu não estou dizendo aqui para que você seja egoísta. Né? São Tomás de Aquino explica isso muito bem. A medida do amor próprio, nós temos que cuidar. Por quê? Porque o amor próprio em excesso vira egoísmo. Né? E Jesus disse: renuncie-se a si mesmo, renuncie o egoísmo, pega a sua cruz e me segue. Então, amar demais, se amar demais, vira uma coisa que não é a nossa praia aqui. Né? Nós não estamos aqui para nos amar demais. Mas também não podemos nos amar de menos. Não é preciso você se jogar de escanteio. Não cuidar da sua saúde, não cuidar da sua saúde mental, não cuidar do seu bem-estar, não cuidar das suas emoções. Isso é um engano, isso é uma falácia que a sua mente pega para ficar jogando na sua cara. Ah, não, coloque-se, deixe-se você para lá, o mais importante é cuidar dos outros. E você observa isso na sua conduta. Quando é alguém da sua família que está precisando, você cuida. Se fosse o seu pai ou seu filho que estivesse precisando de ajuda, você ia dar toda a atenção para ele. Mas quando é você, não, eu não preciso, eu posso ficar para lá. Só que isso não é ensinamento da Igreja Católica, não é ensinamento do próprio catecismo da Igreja Católica, que tem um trecho grande dizendo que você é administrador de todos os bens que Deus te deu. Deus te deu uma série de bens, uma série de dons. Você tem que administrar bem, inclusive a sua saúde, inclusive as suas emoções, o seu interior, como eu acabei de falar. E olha aqui, ó, vou trazer para vocês a prova concreta do que eu estou falando, porque fica bem claro assim, quer ver? Ó. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Faz sentido essa frase para você? Está em Efésios, ó, capítulo 5, versículo 1. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam esse amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então veja, olha que curioso. Né? Você talvez esteja em paz com Deus, talvez você esteja em paz com o seu próximo, mas com você mesmo está brigando. Com você mesmo existe uma guerra interior. E aí, sob o pretexto de ser melhor, de ser perfeito, de ser, sei lá, você passa a não gostar de quem você é por conta da sua autoimagem quebrada, como eu falei agora há pouco. Mas, notícia boa, está em tempo da gente reconstruir tudo isso, tá bom? Tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Eu tenho um aluno que tem 90 anos que conseguiu chegar no monte da cabeça fria e do coração quente. Tem um aluno de 21 anos. Então, em todas as idades é possível dar atenção para o seu interior e descobrir quem você é. Então, logo você descobre, as grades se abrem e você encontra uma nova alegria, uma nova felicidade, uma nova esperança, um novo ânimo, um novo vigor para viver e fazer diferença no mundo. Aí sim, eu vou ajudar as pessoas, aí sim eu vou fazer diferença, porque a verdade é, gente, que quem está a pé não consegue dar carona. Eu ouvi isso de uma aluna minha, eu acho isso fantástico que ela falou. Como é que eu vou dar carona se eu estou a pé? Como é que a minha árvore vai dar frutos se ela está seca? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso que o mundo está sem paz. O mundo sem paz é um reflexo do interior desordenado do homem. A falta de interesse pela vida interior. O homem tem interesse em tudo, em futebol, em astronomia, em política. O homem tem interesse em jogos de computador, em como montar e expandir empresas. O homem tem interesse no fundo do mar, tem interesse em astronomia, astrologia, em tudo. Mas cadê o interesse na vida interior? Aí você me pergunta, por que são poucos santos que a Igreja Católica catalogou, né? São muitos santos, a gente sabe, só que nem todos são catalogados. Mas por que são alguns que chegam nesse nível de perfeição? Por conta desse interesse pela vida interior, né? Que não é tão comum, nunca foi tão comum. Por quê? Porque nós somos seduzidos por coisas exteriores, pela beleza exterior, pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pelo prazer desenfreado. Santo Agostinho falava, né? Tarde te amei, Senhor, eis que estava dentro e eu fora. Bom,
Então, a minha proposição aqui, a minha proposta é fácil, né? Sejam imitadores de Deus. Então, que tal, né? Que tal? Que tal? Que tal imitar a Deus e passar a amar um pouco mais? Se você se pôs de escanteio, que tal resgatar, né, o amor próprio? Não estou dizendo de novo, pessoal, não me entendam mal, tá bom? Se vocês disserem que eu falei isso, estão falando errado. Eu não estou dizendo aqui para ninguém viver segundo instintos egoístas. Eu não estou dizendo aqui para ninguém esquecer, todo mundo esquecer do outro, esquecer de Deus, agora sou eu no centro do universo. Não é doutrina da igreja, não é ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso que eu estou passando para vocês. Volta lá no São Tomás de Aquino. Nem se amar muito para não virar egoísta, mas também não se abandone. Não abandone especialmente os cuidados com você, tá bom? O abandono à providência divina é outra coisa. O que é o abandono à providência divina? É quando eu me domino, eu governo meu interior, né? O Salmo diz: você é rei de si mesmo, e aí se entrega a Jesus. Senhor, está aqui o volante da minha vida, conduza para mim a minha vida. Isso sim é abandono, tá bom? Mas, de novo, você não é capaz de se abandonar em Jesus se você não tem o controle do volante. Como é que você vai entregar seus apetites desenfreados? Como é que você vai entregar suas desordens para Jesus? Não vai. Por isso que não consegue se abandonar. Por isso que não consegue entregar e descansar, tem que ficar lá pegando de volta. Você entrega o Senhor, eu te entrego essa enfermidade, Senhor, eu te entrego essa falta de conversão, Senhor, eu te entrego esse desemprego, essa picuinha que estão fazendo comigo na minha empresa, Senhor, eu te entrego todas as línguas de trapo da minha família que falam mal de mim, Senhor, tudo você entrega. 5 minutos depois, você olha no relógio, se Deus não fez aquilo que você queria, você vai e faz. Você age de novo, você toma para si de novo. De novo ele aqui, ó, para a gente já ir terminando. São Francisco de Sales diz assim, ó: tenha paciência em tudo, mas primeiramente consigo mesmo. Nunca confunda seus erros com o seu valor como ser humano. Ele disse aqui em outras palavras o que eu acabei de explicar para você. Certo ou não? Nunca confunda seus erros com o seu valor. Você pode errar, mas o seu valor como ser humano é infinito, porque você é feito imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Esse é São Francisco de Sales, tá bom? Então, vamos ficando por aqui hoje. Deus abençoe. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até lá.